no Evangelho do segundo Marcos, no capítulo 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Estaremos lendo dos versículos 35 até o 45. Se por um acaso os irmãos virem o pastor fazendo assim, o pastor não está tendo nenhum problema de saúde, é porque eu esqueci os meus óculos. E estou sem os meus olhos hoje. Então posso ter um pouco de dificuldade na leitura. Mas o Senhor é bom o tempo todo e a gente vai conseguir passar por essa aprovação. Os irmãos encontraram? Estarei lendo na versão NVI, creio que seja a mesma. Não, aí é RA, mas não tem problema, você pode acompanhar na versão que você tiver. O importante é a essência da palavra do Senhor. Diz assim: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: Permite-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que sou batizado. Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Curve a sua cabeça mais uma vez, queridos. Vamos estar mais uma vez falando com o nosso Senhor. Senhor, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, Senhor. Cada vez que abrimos a Tua palavra, ó Pai, temos a plena convicção de que seremos alimentados espiritualmente. Que seremos, ó Pai, ensinados, Senhor, admoestados, também consolados, confortados, Senhor. Que seremos orientados, ó Deus, pela Tua palavra. Que a Tua palavra nos dará sustento, Senhor, no momento em que precisarmos exercer a nossa fé. Senhor, pedimos, ó Pai, que uma vez mais me use, ó Senhor, como instrumento do Senhor. Que eu não venha falar de mim mesmo, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar à Tua congregação. Ilumine as nossas mentes para que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Para que a Tua palavra encontre os nossos corações, assim como a semente encontra uma terra fértil. Para que a Tua palavra venha germinar e produzir muitos frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Muitos frutos para o Teu reino. Que o primeiro desses frutos sejam as nossas vidas transformadas pelo Senhor. Pedimos isso, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos uma sociedade que é obcecada por posições. Basta olharmos para o nicho em qual nós vivemos, da sociedade, que nós percebemos a necessidade das pessoas de alcançarem os maiores lugares, de alcançarem os primeiros lugares. As pessoas querem ser vistas, as pessoas elas sentem a necessidade de serem reconhecidas, de serem promovidas. As pessoas buscam constantemente
e buscam insistentemente pelos aplausos do mundo. Mas olha só, queridos, nesse mundo em que nós vivemos, esse sucesso, ele tem uma forma de medição diferente. O sucesso no mundo em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos, ele costuma ter o seu instrumento de medição pelo número de seguidores que nós temos, pelo cargo que nós ocupamos, muitas vezes pela roupa que nós vestimos. E aí meu pai conta a história de uma pessoa que chegou numa loja para comprar uma televisão. E essa pessoa estava com uma calça jeans bem rota, bem surrada, meio suja, uma sandália havaiana, os pés, aqueles pés ressecados, como de um lavrador. E ele entrou numa loja para comprar uma TV. E ele olha para a maior TV que tinha naquela loja. E então para um vendedor do lado dele, muito constrangido porque aquele homem estava mal vestido, e ele fala: o senhor está olhando, gostou dessa TV? Ele: gostei. Mas muito provavelmente o senhor não vai ter condições de comprar essa TV. Seria melhor, de repente, o senhor ir a uma loja lá da outra esquina, porque ela vende televisões que são recuperadas, que são consertadas, e eles vendem com um preço muito mais acessível. E aquele homem falou assim: não, mas eu gostei dessa TV. Ele: mas meu senhor, não me faça perder o meu tempo, tem tantos clientes aqui querendo ser atendidos. O senhor está aqui querendo comprar uma TV que com certeza o senhor não vai ter dinheiro para pagar. Poupe o meu tempo, poupe o seu tempo, poupe-se da frustração. Olha como o senhor está vestido. Eu preciso atender os clientes que com certeza vão comprar alguma coisa nessa loja. E então aquele vendedor se afastou daquele homem, mas chegou um outro vendedor e falou: o senhor gostou da TV? Ele falou: gostei. E quanto custa? Ele: custa tanto. Ele: pois bem, meu filho. Ele tirou um bolo de dinheiro: eu vou pagar à vista. O mundo que nós vivemos, queridos, eles têm um instrumento de medição completamente diferente. Ele olha para você pelo que você aparenta, pelo cargo que você ocupa, ou pela influência que você conquista. Essa mentalidade, queridos, infelizmente, ela não é somente do mundo em que vivemos, mas se nós baixarmos a guarda, essa mentalidade, ela invade as nossas igrejas, invade as nossas vidas, invade os nossos lares. Ela pode entrar na nossa igreja, porque foi exatamente isso que aconteceu com Tiago e João. A Bíblia diz que, mesmo caminhando ao lado de Jesus, Tiago e João imaginavam o reino de Deus segundo a ótica humana, segundo a lógica humana, segundo a mentalidade humana, uma mentalidade de poder, uma mentalidade de prestígio, uma mentalidade de honra. E enquanto Jesus caminhava, e preste muita atenção para isso, enquanto Jesus estava caminhando naquele momento, porque aqueles eram os últimos dias de Jesus no seu ministério terreno, enquanto ele caminhava para a cruz, aqueles 2 discípulos estavam preocupados com o trono. Não estavam preocupados com a cruz, mas preocupados com o trono. E a atitude de Tiago e João revela que eles ainda não haviam compreendido, apesar de caminharem com Jesus, eles não haviam compreendido a natureza do reino de Deus. Porém, Jesus começa mostrando que o maior obstáculo na vida daqueles homens, na vida daqueles discípulos, e você vai perceber que também é o maior obstáculo na vida de muitas pessoas, ainda hoje, é a ambição. Por isso, a nossa primeira lição de hoje é o fato que o servo, ele vence a ambição. O servo do Senhor, ele vence a ambição. Tiago e João aproximaram de Jesus, nós lemos isso na palavra, pedindo, ou melhor, fazendo um pedido que era aparentemente um pedido respeitoso para Jesus. Mas esse pedido se mostrou profundamente revelador. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no versículo 37 desse texto. Senhor, permite-nos
que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Naquela época, queridos, e ainda hoje, sentar-se ao lado de um rei é ocupar uma posição de honraria. Sentar ao lado de um rei significa ocupar uma das maiores posições de uma sociedade. Agora observem que esse episódio que nós começamos a ler do versículo 35 ao 45, ele sucede o momento em que Jesus, pela terceira vez, anuncia a sua morte e a sua ressurreição. Se você olhar no mesmo capítulo, entre os versículos 32 e o versículo 34, diz que Jesus estava indo para Jerusalém, os discípulos estavam admirados e outras pessoas estavam com medo, temerosos. E Jesus fala: convém que eu chegue em Jerusalém e que eu seja entregue para ser preso, castigado e morto. Porém, ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Jesus havia acabado de dizer que ele iria se entregar para morrer por nós. E aqueles homens estavam preocupados com o trono, com as honrarias. Enquanto Jesus estava falando sobre sofrimento, enquanto Jesus estava falando sobre rejeição, e ele estava falando sobre morte, morte de cruz, aqueles discípulos estavam preocupados com posição de honra. Eles ouviam as palavras de Jesus, mas ainda interpretavam segundo a lógica do poder humano, queridos. E então Jesus responde a uma pergunta que vai ao coração dessa questão. Ele responde a uma pergunta que vai ao coração, ao cerne de toda essa questão, de toda a pergunta anterior. Jesus responde com outra pergunta, dizendo: acaso podem beber o cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo que estou sendo batizado? Por acaso podem beber o cálice que eu estou bebendo? Na Bíblia, esse cálice, queridos, o beber do cálice, ele representa, queridos, a experiência que Deus, ele reserva para cada um de nós. Esse beber do cálice representa a experiência que o Senhor reserva para você, que reserva para mim. E no caso de Jesus, representa o sofrimento, representava o sofrimento. No caso de Jesus, beber do cálice que ele estava bebendo representava a ira de Deus por causa do pecado, não porque Jesus tinha pecado, mas porque ele foi entregue como o pecado para pagar o preço do nosso pecado. No caso de Jesus, beber do cálice significava o sacrifício que Jesus iria oferecer na cruz, não somente pelos discípulos, mas por cada um de nós. Aqueles discípulos, eles imaginavam compartilhar a glória de Cristo, mas uma coisa que eles não pararam para pensar, é que eles não estavam entendendo, é que antes da coroa vinha a cruz. Apocalipse vai dizer: sejam fiéis até, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitas vezes nós estamos preocupados somente com a coroa da vida, mas não estamos preocupados em sermos fiéis, até pagar o preço de morte, se for necessário. E aqueles discípulos não estavam entendendo isso. Jesus, então, finalmente, ele afirma que eles realmente participariam dos sofrimentos. E se a gente parar para pensar a respeito de Tiago e João, a gente vai ver um final trágico na vida do Tiago. Atos 2, se não me engano, no início logo do capítulo, diz que Tiago, ele foi o primeiro a ser entregue, o primeiro discípulo a ser entregue como Marte. O primeiro discípulo a morrer como Marte. E entendendo a história de João, como está escrito na Bíblia, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, se a gente parar para pensar, ele escreveu o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, onde ele estava exilado. O final da vida de João foi rejeição, isolamento, exílio. Aqueles homens realmente beberam do cálice que Jesus estava bebendo. E esse tipo de mentalidade, queridos, se a gente parar para pensar, esse tipo de mentalidade ele ainda existe nos dias de hoje.
Esse tipo de mentalidade ainda está presente hoje em dia, porque nós corremos o risco de servir movidos pelos desejos errados. Corremos o risco de servir a Cristo por desejo de reconhecimento, por desejo de elogios, por desejo de visibilidade. Corremos o risco de servir a Cristo movidos pelo desejo de aprovação humana. Esse tipo de mentalidade está presente hoje. E quando isso acontece, queridos, aquilo que deveria ser adoração passa a ser uma autopromoção. Aquilo que deveria ser sadio passa a ser nocivo. Porque a ambição por poder, a ambição por posição, ela sempre vai competir com a disposição de servir. Se nós tivermos ambição por poder, posição, aprovação, a nossa ambição sempre vai competir com a nossa disponibilidade e disposição de servirmos o nosso Senhor. Deus não procura pessoas que estão à procura de cargo, que estão entusiasmadas, impressionadas em busca de cargos, mas o Senhor tem procurado e procura pessoas que são transformadas pela graça. João 4 não vai dizer que Jesus está procurando pessoas que alcançam as altas posições, mas Jesus, quando ele se refere ao que Deus busca, ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Por isso, queridos, a pergunta hoje não é se nós estamos servindo. A pergunta hoje não é como nós estamos servindo, mas a pergunta hoje é por que nós estamos servindo. O que é que nos move a servir? Não são as condições dos nossos serviços, mas a causa, aquilo que nos move a servir. Por que nós estamos servindo? Isso porque o verdadeiro servo, ele permanece fiel, ainda que não haja visibilidade, ainda que ninguém esteja percebendo, porque ele sabe que aquele que é mais importante, porque ele sabe que o seu Senhor o vê em secreto, que a sua aprovação, ela pode não ser pública entre as pessoas, mas com certeza a sua aprovação, ela é feita em secreto, e o Pai em secreto recompensa ele. Quando Jesus confronta a ambição de Pedro e Tiago, queridos, ele não corrige apenas os discípulos dele, ele não corrige apenas aqueles dois homens, mas Jesus naquele momento deixa esse ensinamento e corrige toda a humanidade, porque existe uma compreensão errada, uma compreensão equivocada. Então Cristo, ele faz essa repreensão, ele repreende toda a humanidade por essa mentalidade equivocada do que significa ser grande no reino de Deus. Porque muitas vezes nós não compreendemos a grandeza do servir, a grandeza reconhecida no reino de Deus. E então, Jesus amplia esse ensino, e ele apresenta um contraste entre a lógica do mundo e a lógica do reino de Deus. Isso nos leva ao segundo ponto dessa mensagem, é que o reino de Deus, ele redefine o significado da grandeza. O reino de Deus redefine a grandeza. No versículo 41 diz que quando aqueles outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João tinham falado, eles ficaram indignados. Essa é a palavra que a Bíblia nos traz. A indignação dos outros 10 discípulos por causa daqueles dois. É interessante como à primeira vista e segundo uma perspectiva humana, parecia que aqueles 10 discípulos estavam indignados porque eles estavam escandalizados com a atitude de Tiago e João. E quem sabe se nós estivéssemos lá, nós também teríamos essa percepção. Mas Cristo, que tudo conhece, ele sabia que o problema era muito mais profundo. Jesus percebe isso.
Porque a indignação dos outros 10 não nascia da humildade, mas nascia da mesma ambição daqueles outros 2. A indignação daqueles outros dos discípulos nascia da mesma ambição, porque todas aquelas pessoas, todos aqueles 12 discípulos desejavam a mesma coisa, desejavam os lugares altos. A única diferença é que somente 2 dos 12 discípulos tiveram a coragem de dizer, mas os 12 pensavam da mesma forma. Então Jesus, ele reúne os discípulos, ele estabelece esse contraste entre esses 2 modelos de liderança, e ele começa a dizer sobre o governo do mundo, ele começa a dizer sobre a autoridade do mundo. No mundo, a grandeza significa poder, posição, privilégio, significa controle, influência. No mundo, a grandeza passa a ter um sentido, um significado de prestígio, de aplausos, de reconhecimento. Mas então Jesus vem com uma declaração que é uma das declarações mais revolucionárias do Novo Testamento, queridos. E ele diz com uma frase simples, curta e objetiva. Ele diz assim: não será assim entre vocês. Vocês não seguirão a lógica do mundo. Não seguirá assim entre vocês. E Jesus, ele estabelece um padrão completamente diferente do que aqueles homens estavam tendo. Um padrão completamente diferente para aqueles que realmente pertencem ao reino de Deus. No reino de Deus, queridos, a liderança não significa privilégio, mas significa responsabilidade. No reino de Deus, a liderança não significa domínio, mas significa serviço. Não significa uma exaltação pessoal, mas ao contrário, significa uma entrega total. E Jesus utiliza essas 2 palavras que nós vamos encontrar nesse mesmo versículo que a irmã postou aí. Agora, isso, ele coloca assim: não será assim entre vocês. E ele traz 2 palavras muito fortes: aquele que quiser, ou quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o servo. E a segunda palavra que Jesus traz é que quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Preste atenção numa coisa, querido. O servo, ele presta serviço. O servo, ele não é servido, mas ele serve. O servo, ele abre mão dos seus próprios interesses para atender ao interesse do seu Senhor. Então, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, deve servir a todos os outros, inclusive ao menor no reino de Deus. Deve estar pronto e disponível para servir a todos. Quanto maior a responsabilidade no reino de Deus, e quanto maior a responsabilidade que Deus concede, maior deve ser a disposição no servir. Isso é diretamente proporcional. Quanto maior a responsabilidade, maior a disposição. E esse princípio, ele transforma completamente a vida da igreja. É esse o princípio que deve estabelecer todos os passos na igreja. O pastor não está aqui para ser servido. O pastor está aqui para servir o rebanho. Seguindo, o segundo oficial da igreja, reconhecido pela Igreja Batista, o diácono não está aqui para ser servido. Diácono quer dizer serviço, ministério, aquele que serve. O diácono não está aqui para ser servido, mas também está aqui para servir. Os professores, aqueles que ensinam, não estão aqui para serem servidos, mas para servir. Ministério de música, da mesma forma. Por isso se diz ministério, serviço. Estão aqui para servir. Os músicos servem. Os líderes de ministério, apesar do nome líder, mas estão aqui para servir.
Os líderes de PGM, existe uma grande responsabilidade para você que é líder de PGM, porque Deus vai requerer de você o serviço diante daquela fração da comunidade, da fração da igreja que Deus colocou na tua responsabilidade. Você é líder de PGM, assim como eu sou líder de PGM também. Nós estamos aqui para servir. E você que é membro da igreja, também é chamado para servir. Você é membro da igreja, é chamado para servir a todos os outros membros. Nós somos chamados para servirmos uns aos outros. E o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não pergunta o que a igreja tem a oferecer a mim. Infelizmente existe uma mentalidade muito errada em muitos lugares. As pessoas vão à igreja pensando o que a igreja tem para me oferecer. Vão ao culto pensando o que Deus tem para mim nessa noite, o que o pastor tem para mim, qual palavra o pastor tem para mim nessa noite, o que o ministério de louvor preparou para mim hoje de música. Não, o verdadeiro discípulo ele não vem com essa pergunta, o que a igreja tem a me oferecer, mas ele pergunta como eu posso cuidar melhor das pessoas que Jesus Cristo colocou, concedeu, que eu estivesse cuidando. Ele vem para a igreja preocupado, como eu posso apresentar ao Senhor a minha adoração mais profunda e mais sincera, a adoração verdadeira do meu coração, não com sentimento de ser servido, mas com sentimento de servir, porque no reino de Deus nós somos chamados para servir. No reino de Deus, maior não é aquele que recebe homenagens, maior é aquele que mais ama. No reino de Deus, maior é aquele que mais se entrega, aquele que mais se doa. No reino de Deus, o maior é aquele que mais serve. E o exemplo perfeito desse serviço é o próprio Cristo. E por isso, queridos, partindo para a conclusão dessa mensagem, Jesus Cristo se apresenta como exemplo de servo. O terceiro ponto da nossa mensagem, ele diz que Cristo é o servo perfeito. Porque olha, todos esses ensinamentos de Jesus, do versículo 35 ao versículo 44, eles convergem no versículo 45. Jesus não apenas explica como funciona o reino, mas ele coloca a si mesmo, ele apresenta a si mesmo como modelo perfeito de servo. No versículo 45 de Marcos 10, Jesus ele diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Sabe essa expressão Filho do Homem? Se a gente for lá em Daniel 7, vai falar essa mesma expressão, Filho do Homem. E essa expressão significa um título de majestade, um título de honraria. E Jesus ele diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Jesus, durante todo o seu ministério, durante todo o ministério terreno, Jesus ele acolheu aqueles que eram rejeitados, ele serviu aos necessitados. Jesus, durante todo o seu ministério terreno, ele curou enfermos, operou milagres àqueles que estavam necessitados. Jesus alimentou multidões. E no último dia, no último momento, na última noite, Jesus ele nos dá um dos maiores exemplos terrenos de humildade e de serviço, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Mas preste atenção uma coisa, toda a vida de Jesus revelou nele um coração de servo. Coloca para mim, por favor, minha irmã, Filipenses 2. Acho que é a partir do verso 4, se não me engano. Vê a partir do 2.
4. Está por aí. Isso, amém. 3. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a vocês mesmos, sendo servos. 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Continua, irmã. Podem ler, queridos. Apesar, não sei se você que está acompanhando a gente pelo YouTube está lendo também junto com a gente. Vamos lá no versículo 6. Apesar de ser Deus, Jesus Cristo não considerou a sua igualdade com Deus. Era algo que deveria ser usado como vantagem, mas aí o 7, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens. 8, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Toda a vida de Jesus revelou um coração de servo. Toda a vida terrena de Jesus revelou esse coração de servo. Mas no auge desse serviço, e o auge desse serviço aconteceu o que Filipenses 2 está dizendo lá no versículo 8. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O auge desse serviço, ele foi acontecido, ele foi realizado, ele aconteceu na cruz. Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, tomou o nosso lugar. O santo, aquele que é santo e acima de todas as coisas, ele carregou a nossa culpa, a culpa dos nossos pecados e pagou o preço da nossa redenção. Por isso, queridos, é impossível compreender o serviço cristão se nós não estivermos olhando atentamente para a cruz de Cristo. Nós não conseguimos entender qual é a postura, qual é o perfil de um servo, se nós não olharmos atentamente para a vida terrena de Jesus, para o seu ministério e para a cruz de Cristo. Nós não servimos, queridos, para conquistar nenhum favor de Deus. Se essa for a motivação do nosso coração, é um equívoco de nossa parte. Nós não servimos para conquistar o favor de Deus, nós servimos porque um dia nós fomos alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós não somos a causa, mas nós somos a consequência. O nosso serviço não dá causa, mas ele é uma consequência. O Evangelho, queridos, não produz pessoas orgulhosas, mas ele produz servos. O Evangelho de Cristo a todo momento está aqui para fazer de nós verdadeiros servos. E quem contempla a cruz de Cristo perde todo e qualquer desejo de viver para si mesmo. Nós não vivemos para nós mesmos. Hoje pela manhã na nossa EBD nós estamos debatendo sobre esse assunto. Sobre o que nos faz servir a Cristo, o que nos faz pregar o Evangelho. E se for pelo medo de ir para o inferno, a nossa motivação é completamente equivocada. Nós precisamos pregar o Evangelho por amor a vidas. Nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor, porque nós amamos o Senhor, não com medo dele nos castigar. O que Jesus vai falar? Se vocês me amam, vocês vão guardar o quê? Os meus mandamentos. Jesus não fala se vocês tiverem temor, tiverem medo de castigo. Ele fala se vocês me amam. Por isso que os 2 maiores mandamentos, quando perguntaram para Jesus, dos 10 mandamentos, qual é o maior? Jesus responde que é o amor. Ame, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: ame, pois, ao teu próximo como a você mesmo. Se você ama teu próximo como a você mesmo, você vai servir o teu próximo como você gostaria de ser servido. Se você ama o seu próximo como a você mesmo, você ficaria inconformado em saber que o teu próximo está caminhando a passos largos para o inferno, porque não
teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus da forma correta, da forma sadia, da forma bíblica. Não conheceram o verdadeiro Cristo, mas um Cristo que foi apresentado de forma totalmente deturpada por esse mundo. Não conheceu o verdadeiro Cristo, por isso não teve a oportunidade de tomar a maior e melhor decisão da sua vida, que é entregar a sua vida ao senhorio e ao governo de Jesus Cristo, reconhecendo Ele como único e Senhor e Salvador da sua vida. Se você ama o teu próximo como a você mesmo, você vai querer ver o seu próximo com você no reino de Cristo Jesus. Quanto mais nós entendemos o amor de Cristo, querido, mais nós desejamos amar a pessoa. Quanto mais nós contemplamos a cruz de Cristo, quanto mais nós contemplamos o servo perfeito que é Jesus, nós somos transformados segundo a sua imagem. Deixamos de ser mais parecidos com nós mesmos. Deixamos isso. Nos tornamos cada vez menos parecidos com nós mesmos. E nos tornamos cada vez mais parecidos com aquele que é o Redentor das nossas vidas e das nossas almas, Cristo Jesus. A cruz ela não apenas garante a nossa salvação, queridos. Mas olhar para a cruz, contemplar a cruz. Se contemplarmos a cruz de Cristo redefinirá a nossa maneira de viver. Porque a verdadeira grandeza, queridos, ela está em seguir os passos de Jesus. A verdadeira grandeza é nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. É seguirmos os passos daquele que entregou tudo por nós, que entregou a sua própria vida por nós. Sendo assim, queridos, a pergunta dessa noite não é qual posição eu ocupo na igreja, qual posição eu ocupo onde eu estou, mas a verdadeira pergunta é: quem está abençoado pelo meu serviço? Quem está sendo abençoado pela forma com que eu tenho servido? E será que a forma com que eu tenho servido tem sido bastante para abençoar as vidas? Como eu posso melhorar o serviço? Como eu posso servir melhor a Cristo? Como posso servir melhor o reino de Deus? Como posso servir melhor a igreja? Como posso servir melhor as pessoas? A verdadeira grandeza, queridos, ela não está no púlpito. O púlpito é apenas mais um lugar. Quem entrega a mensagem é apenas mais um instrumento, mais uma ferramenta. Mas a grandeza, queridos, está naquele que entrega a mensagem, que é o Espírito Santo. A verdadeira grandeza, queridos, não está no cargo. A verdadeira grandeza, queridos, não está muito menos na visibilidade. Mas a verdadeira grandeza, humanamente falando, está na disposição de servir a Jesus Cristo. E disposição de servir conforme Cristo serviu. Enquanto as pessoas querem subir, Cristo, Ele nos manda descer. Descer para o nosso lugar de humildade, reconhecendo quem nós somos, a nossa pequenez, a nossa limitação, reconhecendo que o melhor lugar que nós podemos alcançar é aos pés da cruz e assumindo a posição de servo. Enquanto muitos desejam ser vistos, Cristo nos chama a servir. Enquanto muitas pessoas desejam receber, Jesus Cristo move os nossos corações, tem movido os nossos corações todos os dias a nos entregar. Foi assim que Cristo venceu. Foi assim que o reino, e é assim que o reino tem crescido. E é assim que Deus continua sendo glorificado por meio da nossa vida. Por meio da vida do verdadeiro cristão, por meio da vida do verdadeiro servo. Agora, querido, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você estivesse conversando com o Senhor. Nesse momento, querido, não deixe que nada venha distrair a tua atenção. Que nesse momento eu peço que você esteja refletindo sobre tudo aquilo que você ouviu nessa noite.
sobre como Deus muitas vezes confronta os nossos corações. A nossa maneira equivocada de interpretar o que é servir. Pelo contraste que existe na grandeza pela lógica do mundo e a grandeza pela lógica do reino. Refletir também na necessidade que nós temos de sermos mais parecidos com Jesus, com o exemplo de servo perfeito. Talvez nessa noite o Senhor esteja falando com pessoas diferentes, com circunstâncias diferentes. Talvez existam aqueles nessa noite que desejam, ou que até o momento desejavam reconhecimento, que desejavam ser reconhecidos, porque foram ensinados assim. Porém, eu quero dizer para você, queridos, que acima do reconhecimento, Jesus Cristo requer fidelidade. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Fiéis, e se necessário for, fiéis até a morte. Quem sabe nessa noite existam pessoas que desejam, ou que estejam feridas. Pessoas que no momento da caminhada sofreram alguma decepção. E nessa noite estejam se sentindo esquecidas, abandonadas. Ou quem sabe estejam se sentindo não valorizadas. Nessa noite o Senhor nos chama, nos convida a nos lembrar que antes de servirmos as pessoas, nós servimos o verdadeiro Senhor. E que o verdadeiro serviço, ele é prestado primeiro a Jesus Cristo. Primeiro para Jesus e não para homens. Porém, quem sabe nessa noite você tenha chegado aqui, quem sabe nessa noite ainda existam pessoas que ainda não conheçam o verdadeiro Senhor, que não conheça o maior servo de todos, o servo perfeito, o servo Jesus Cristo, aquele que foi capaz de entregar a sua vida por nós, aquele que foi capaz de morrer pelo resgate de todos os pecadores. O Senhor Jesus, ele nessa noite te chama para uma decisão crucial, para uma decisão de suma importância e de vital importância, porque nessa noite Jesus Cristo, ele está te oferecendo não somente o perdão, mas nessa noite ele te oferece a reconciliação com Deus, a reaproximação, a religação sua com Deus. Nessa noite, o servo perfeito, Jesus Cristo, está te oferecendo a oportunidade de uma nova vida. Nessa noite, Jesus está te oferecendo a oportunidade de salvação. Oportunidade de salvação para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e para todo aquele que crê. Não desperdice essa oportunidade. E se você serviu Jesus até hoje, continue servindo. Se você nessa noite ainda não teve a oportunidade de tomar a maior decisão, que é entregar a sua vida para Jesus, se Cristo serviu você até hoje, entregando a sua própria vida, qual será a sua desculpa, a sua resposta para não fazer o mesmo? O chamado hoje é: venha aos pés da cruz. Venha para Jesus. Receba a salvação que só Jesus Cristo ele oferece. Decida viver não para ser servido, queridos, mas para servir segundo o exemplo de Jesus Cristo. Venha para os pés da cruz. Venha para Cristo. Não sei quantos aqui já tiveram essa oportunidade, aproveitaram a oportunidade de entregar sua vida para Jesus.
Mas se você ainda não fez isso, não perca essa oportunidade. Você não sabe quanto tempo ainda terá. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam alcançados. Jesus já disponibilizou a graça dele na cruz do Calvário. Mas precisamos ter fé. E precisamos ter uma decisão. A decisão de entregar a vida para Jesus, como Senhor e Salvador. E se nesse momento você está ouvindo essa palavra, e você deseja entregar a sua vida para Jesus, não vou te chamar aqui à frente, não vou chamar. Pode ficar tranquilo. Mas eu queria que você levantasse apenas uma de suas mãos para que eu possa estar orando por você. Você vai estar aí mesmo onde você, no seu lugar. E nós aqui, a igreja está intercedendo por você. Levante apenas uma de suas mãos, para que eu possa orar, para que possamos orar por sua vida. Agradecer a Deus pela decisão da sua vida, de entregar a sua vida para Jesus. E a igreja, se você, membro dessa igreja, membro do corpo de Cristo, tem entendido, nessa noite entendeu o verdadeiro sentido do que é servir a Cristo. Não buscando uma autopromoção, mas buscando uma dedicação total e irrestrita ao Senhor das nossas vidas, a Jesus Cristo. Eu quero te convidar a se colocar de pé, para que a gente também esteja orando. Somos chamados a ser servos, a ser como Cristo foi, seguir o exemplo de Cristo, de servos, servindo uns aos outros com amor, com compaixão. Você sabe o que significa compaixão? Compaixão vem de compadecer, e compadecer significa padecer juntamente com a pessoa que está sofrendo e necessitada. O amor nos leva a ter compaixão. E o amor e a compaixão nos leva a servir. Feche seus olhos, queridos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais uma vez trazer a mensagem, não aquela que nós desejamos ouvir para anestesiar a nossa mente e o nosso ego. Mas a mensagem, Senhor, para nos fazer ser mais parecidos com Jesus. A mensagem para nos trazer, Senhor, a mensagem que nos traz para mais perto do centro da Tua vontade. Que nos conforma segundo o caráter de Cristo, segundo a imagem de Cristo. Queremos, Senhor, servir, seguindo o modelo de Cristo, o servo perfeito. Queremos, Senhor, amar segundo o amor que Cristo nos ensinou e deixou como exemplo. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, assim como Cristo em todos os momentos da sua vida terrena fez. Sendo obedientes ao Senhor. Ainda que isso nos custe a vida, que sejamos fiéis ao Senhor. Trabalhe em nós, Senhor, continue a transformar-nos, Senhor, dia após dia, Pai. Eu sei que ainda existe muito que o Senhor deseja operar em nós. E nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, para sermos moldados pelo Senhor, sermos transformados pelo Senhor, para então sermos aprovados pelo Senhor. Ó Pai, agradeço, Senhor, por essa amada igreja. Agradeço, Senhor, pelos nossos visitantes. Agradeço, Senhor, por cada vida aqui, Senhor. E pedimos, ó Pai, que a começar em mim, que todos nós, que as nossas vidas sejam transformadas dia após dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado pela tua misericórdia e compaixão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, ainda tem nos dado a oportunidade
de estarmos, Senhor, no centro da tua vontade. Agradecemos isso em nome de Jesus. Amém.